Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Que o Eterno vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Queridos, hoje chegamos ao 17º dia de exposição do livro do profeta Isaías e estaremos nos debruçando sobre os capítulos de 58 a 60. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado por mais esse dia. Como diz o salmista, esse é o dia que nos deu o Senhor. Por isso, Pai, nos ajude a nos alegrarmos e a nos regozijarmos nele. Que tua gloriosa presença em nós traga toda essa alegria e regozijo durante todo o nosso dia, seja em nosso devocional, seja em nosso trabalho, com nossa família, irmãos ou amigos. Te peço, Senhor, que a meditação em Tua palavra nos traga alegria e regozijo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Entrando no texto, o capítulo 58 de Isaías aborda o conceito de jejum verdadeiro e adoração genuína. O capítulo critica rituais religiosos vazios e destaca a importância da compaixão sincera e da justiça social. Fala do tipo de jejum que Deus deseja, atos de bondade, generosidade e cuidado com os marginalizados. O capítulo enfatiza a importância de quebrar as cadeias da injustiça, alimentar os famintos e prover aos necessitados. Também promete bênçãos e restauração para aqueles que genuinamente buscam os caminhos de Deus. O capítulo transmite uma mensagem de espiritualidade autêntica e verdadeira e a importância de alinhar nossas práticas religiosas com um amor genuíno pelos outros. Ele ressalta a conexão entre a adoração e uma vida justa. Queridos, nós vamos perceber que os últimos 9 capítulos do livro de Isaías, ou a terceira seção da segunda parte do livro, retratam o resultado final, tanto dos fiéis como dos apóstatas. A seção final do livro descreve a gloriosa consumação que Deus tem reservado para Israel, o povo do servo e o canal de bênçãos de Deus para o mundo. Há um forte contraste em toda a seção entre os rebeldes e os fiéis. Um contraste que nunca está totalmente ausente em qualquer porção extensa da palavra de Deus. Mas vamos lá, dos versos 1 a 5 do capítulo 58, o profeta deve proclamar em voz alta a transgressão de Judá. As pessoas parecem ter verdadeiro prazer em cumprir os rituais diários prescritos, agindo como se fossem uma nação verdadeiramente obediente. Na verdade, eles acusavam Deus de ser indiferente aos seus jejuns e aos seus atos de contrição. Mas Deus os acusa de autogratificação, de tirar vantagem de seus empregados e de brigarem no meio do jejum. O jejum deles não era um tipo de jejum que contava, que fazia diferença para Deus. O verdadeiro jejum não é uma questão de postura física ou de demonstração externa de luto. Dos versos 6 a 8, Deus, na verdade, quer que o jejum seja acompanhado pelo afastamento de qualquer ligação com a maldade, com o fim do jugo da opressão, mas que o jejum se mostre verdadeiro, alimentando os famintos, fornecendo abrigo para os pobres, vestindo os nus e ajudando o próximo que está necessitado. Aqueles que assim praticam a justiça social têm a garantia de orientação, cura e de uma escolta protetora. O termo sua justiça pode significar, nesses versos, os atos de misericórdia que eu acabei de citar, como também pode significar a justiça de Deus que é imputada àqueles que nele creem.
Nos versos de 9 a 12, o piedoso terá a certeza de que sempre que ele chamar, que ele clamar a Deus, o Senhor responderá: aqui estou. Se ele eliminar a opressão, parar de apontar o dedo em acusações ou zombarias e parar de lançar lama e calúnia sobre as pessoas, se ele aliviar as necessidades humanas, ajudando-as, tanto espirituais quanto físicas, então Deus promete que sua noite se transformará em dia. Ele desfrutará de orientação, suprimento abundante de coisas boas, saúde e força, beleza e fecundidade e restauração nacional. O texto diz que seus filhos reconstruirão as ruínas há muito abandonadas de suas cidades, e vocês serão conhecidos como o povo que reconstrói seus muros e cidades. Nos versos 13 e 14, se o povo de Deus respeitasse o sábado, abstendo-se de negócios ou prazeres egoístas, se eles considerassem um prazer honrar o dia santo de Deus, então eles se deleitariam no Senhor que deu o dia. E ele, o Senhor, lhes dará um lugar de liderança na terra e na herança que Deus prometera a Jacó. Nada poderia impedir isso, porque a boca do Senhor o prometeu. O capítulo 59 fala do conceito do pecado e suas consequências. O capítulo descreve a rebelião, as mentiras e a violência do povo, que os separaram de Deus. Fala de uma situação em que a justiça e a verdade estão ausentes na sociedade. O capítulo enfatiza que os pecados das pessoas fizeram com que Deus escondesse sua face delas. Descreve a sua incapacidade de encontrar a salvação por si próprios e a necessidade da intervenção divina. O capítulo sublinha a seriedade do pecado e de seus efeitos, ao mesmo tempo que destaca a vontade de Deus de providenciar um caminho de salvação. Serve como um lembrete da necessidade de arrependimento e da importância de buscar o perdão de Deus. Nos versos 1 a 8, é o pecado de Israel que impede Deus de libertá-los. A culpa não pode ser atribuída a Yahvé. Suas mãos, dedos, lábios e língua estão todos ativos no assassinato e na mentira. Há uma perversão generalizada da justiça e da desonestidade. As pessoas concebem o mal e geram o crime. Suas atividades são tão perigosas quanto os ovos de víbora e tão inúteis quanto uma teia de aranha. O pecado controla todas as áreas de suas vidas, o que fazem, aonde vão, o que pensam. Eles não se importam com a paz e a justiça, preferindo o que é tortuoso. E o que era verdade para Israel também é verdade para toda a raça humana, conforme Paulo vai falar, no capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 15. Bom, voltando aqui a Isaías, no capítulo 9 até a parte A do verso 15, falando pelo remanescente crente, Isaías agora confessa o pecado deles como se fosse o seu. Ele reconhece sua injustiça, cegueira e morte. Eles rosnam de impaciência e gemem de desânimo. Não há justiça nem libertação. Suas transgressões se multiplicaram aos olhos de Deus e testemunharam contra elas. Eles negaram o Senhor e se afastaram dele. Eles falavam a linguagem da opressão, da rebelião, da falsidade e da mentira. A justiça foi rechaçada e a retidão ficava distante, enquanto a verdade caía como vítima na rua. A retidão era recusada, a verdade não era encontrada em lugar nenhum e o homem piedoso era agredido. Na parte B do verso 15 até o verso 21, quando o Senhor olhava para baixo, ele ficava triste porque não havia justiça. Ele ficava maravilhado por não haver homem, intercessor ou mediador
capaz de lidar com a situação. Então, ele vai intervir e faz isso sozinho. Seu próprio braço, ou seja, sua força, lhe traz vitória e sua própria justiça o sustenta. Ele veste a armadura e avança contra seus inimigos em justiça, salvação, vingança, zelo e fúria. Ele dá aos gentios exatamente o que eles mereciam, para que finalmente todas as pessoas, do leste a oeste, sejam forçadas a reconhecer que ele é o Senhor. Pois ele, o Messias, vem como uma inundação, impelido pelo sopro de Yahvé. Ele virá como um redentor para o restante piedoso em Sião. E então o Senhor faria uma nova aliança com a casa de Israel. No capítulo 60, Isaías dá um quadro de um futuro glorioso para Jerusalém. O capítulo descreve um tempo em que a luz de Deus brilhará sobre a cidade, atraindo nações e reis ao seu esplendor. Fala da restauração da beleza e do esplendor de Jerusalém. O capítulo enfatiza a reversão da sorte, com a cidade recebendo homenagens e sendo um centro de prosperidade. Prevê um tempo em que o povo de Deus retornará e viverá em paz. E transmite uma mensagem de esperança, restauração e do plano final de Deus para Jerusalém. Fala do poder transformacional da presença de Deus e do pleno cumprimento e realizações de suas promessas. Nos versos 1 e 3, nós vamos ver que chegou a hora de Sião se levantar e brilhar, pois a glória do Senhor, isto é, o próprio Messias, apareceu. É um tempo do seu segundo advento, ou em outras palavras, da sua volta. O mundo ainda está nas trevas espirituais e nas trevas da tribulação, mas o Senhor brilha sobre Israel e através de Israel para o resto do mundo. Representantes dos gentios, incluindo reis, migram para Jerusalém para prestar o seu respeito à nação renascida. Nos versos 4 a 7, quando Jerusalém levanta os olhos, ela vê seus filhos e filhas retornando para a terra. A alegria superabundante enche seu coração, enquanto ela observa os gentios trazendo seus presentes e tributos. Caravanas de camelos de longe e de perto chegam com ouro e incenso, louvando o nome de Yahvé. Grandes rebanhos chegam a Jerusalém para serem usados nos sacrifícios no templo, comemorando a obra consumada do Messias no Calvário. Observe a falta de mirra no verso 6. Mirra fala de sofrimento. Os sofrimentos expiatórios de Cristo terminaram para sempre. No seu segundo advento, haverá apenas ouro, que significa glória, e o incenso, que significa fragrância. Os versos 8 e 9, cargas de aviões com filhos exilados de Israel retornam a Israel como um bando de pássaros, junto com grandes navios trazendo consigo a riqueza acumulada. No verso 10 nós vemos os estrangeiros, que servem como equipes de construção, e os reis como servos do povo de Deus. A situação está invertida. Deus agora está mostrando misericórdia para com a nação que ele puniu. Nos versos de 11 a 14, não há necessidade de trancar os portões da cidade porque não há perigo. Pelo contrário, é importante mantê-los abertos, porque reis e caravanas de riqueza chegam dia e noite. A destruição aguarda qualquer nação que não sirva a Israel naqueles dias. O Líbano envia suas melhores árvores para embelezar a área do templo. Os descendentes daqueles gentios que anteriormente perseguiram Israel, agora reconhecem Jerusalém como a cidade do Senhor, Sião, a cidade do Santo de Israel.
Versos 15 e 16, nós vamos ver que anteriormente, odiada e abandonada, Sião tornou-se uma cidade de excelência, nutrida e apoiada pelo resto do mundo. O antigo povo de Yahvé saberá então que ele é o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Os versos 17 a 22 nos informam que os materiais mais caros, ouro, prata, bronze, ferro, seriam usados na construção da cidade. Com a paz servindo como superintendente e a justiça como força policial, no lugar da violência e da destruição estariam a salvação e o louvor. A luz do sol e da lua não serão mais necessárias em Jerusalém, pois a glória do Senhor fornecerá toda a luz necessária. As trevas desaparecerão e o luto de Israel terminará. Um povo justo herdará a terra plantada por Deus para a sua glória. Os mais humildes do povo serão abençoados com uma posteridade numerosa, porque o Senhor o decretou e se apressará em fazê-lo. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.